Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar quais os direitos dos trabalhadores que fazem horas extras. Você sabe o que significa ex-tunc, ex-nunc? Agora não me lembro. Deve ser ex-nunca, né? Nunca será, sei lá, isso é por aí? Não. TRT Minas tem novos 28 juízes substitutos. E no quadro Tradição e Trabalho, você vai conhecer a rotina das pessoas que criam os figurinos para os espetáculos de teatro e de dança. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Tem gente que trabalha 5, 6, 8 horas por dia. A jornada depende da profissão e também do que foi acertado no contrato de trabalho. Agora imagine trabalhar além do horário combinado e não receber nada por isto. No Triângulo Mineiro, todos os funcionários de uma empresa passavam por essa situação. Quem conta pra gente é a repórter Camila Cambraia. Stephanie faz questão de chegar cedo no serviço. Ela é auxiliar de tesouraria nesta editora de listas telefônicas e cumpre jornada de 8 horas por dia. A rotina é puxada por aqui, principalmente no fim do mês, época em que são feitos os pagamentos dos funcionários. Aí não tem jeito. Mesmo tentando evitar, em algumas ocasiões, ela precisa estender o horário de trabalho. No final do mês é muito apertado, com a liberação da folha, tem depósitos para fazer, que aqui na tesouraria a gente faz os depósitos, os pagamentos diários da empresa, então às vezes não tem como mesmo estar realizando todas essas atividades no horário certo, né, das 8 horas. Quando ocorre esse caso da gente fazer hora extra, eu peço, a minha chefe mesmo me autoriza a ficar após o horário e eu recebo esse valor de hora extra. A empresa controla a carga horária dos funcionários por meio do ponto eletrônico. Eles devem marcar o horário de entrada e de saída. Para fazer hora extra é preciso autorização do chefe, o que só ocorre se for estritamente necessário. Exceção das exceções. E exceção se trata como exceção. Nenhum funcionário tem autonomia de prorrogar a sua jornada se não tiver fiscalização primeira da chefia hierárquica. Quem autoriza é a chefia hierárquica. Sob pena de cometer falta grave, que isso está expresso inclusive no próprio contrato de trabalho e no regulamento interno. De acordo com a CLT, uma pessoa deve trabalhar no máximo 8 horas diárias e 44 semanais. Não é permitido fazer mais que 2 horas extras por dia. Ao fixar um limite para a jornada, a lei tem a intenção de proteger a saúde e a segurança do empregado. Por isso, empresas que descumprem as normas podem ser punidas. Em Iturama, no Triângulo Mineiro, uma firma de engenharia foi condenada a pagar indenização por danos morais coletivos por exigir que seus funcionários fizessem horas extras com frequência e sem a devida remuneração. À medida que ele impõe ao empregado o limite excedente da 8ª jornada de trabalho diária, ele está comprometendo a própria saúde do trabalhador e isso irá consequências negativas. Não só exatamente questões de saúde, como poderá acarretar na empresa uma redução da produtividade e acidentes de trabalho. O advogado explica que as horas extras devem ser remuneradas em no mínimo 50% a mais que o valor da hora normal. Já o banco de horas é permitido, desde que previsto em instrumento coletivo. A lei faculta 2 horas, desde que elas sejam eventuais, de acordo com a necessidade de trabalho, e no ajuste de jornada, desde que ela seja permanente, mas teria que ter a presença do sindicato da categoria para que fizesse ou por acordo coletivo ou mesmo convenção coletiva, normatizando a forma e o procedimento dessa jornada de trabalho. Da decisão do processo do trabalhador de Iturama, ainda cabe recurso. Agora é hora do quadro O que é isso? Você sabe o que significa ex-nunc e ex-tunc? O que é isso? 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 Sabe o que significa ex-tunc? Não, sei não. Essa palavra é alemã? Como é que é? Ex-tunc. Não. Já li, mas no momento agora não me lembro. O que é tunc? É uma personagem de desenho? Pra mim parece uma palavra nova. Ex-nunc. É que nunca, ué. Ex-nunca é que nunca. Ex-nunca? Deve ser ex-nunca, né? Termo jurídico? Ixi. Deve ser uma coisa muito ruim, né? É porque eu não sei explicar. Nunca será, sei lá, isso é por aí? Não. Não sei. Ex-nunc. É clute, o que é? Não entendo nada disso. O que é isso?
são expressões latinas de uso corrente no linguajar jurídico. Ex tunc significa que o ato ou decisão proferida tem efeitos retroativos para o passado. Uma dica que os professores dão é identificar esse T com a palavra trás, para trás, tem efeitos para trás. Por exemplo, pode ser citado uma decisão que invalida uma demissão que foi incorreta, ou uma dispensa incorreta. O que acontece? O empregador vai ser obrigado a pagar os salários desde o momento em que ocorreu essa dispensa abusiva. E essa dispensa é tida como inválida. Por outro lado, ex nunc significa que a decisão tem efeitos do momento em que ela é proferida para frente. Uma nulidade declarada de um ato administrativo. O ato produz efeitos até a data da declaração da nulidade. E a decisão só invalida mesmo aquele ato daí para frente. TRT Minas conta agora com 28 novos juízes do trabalho. Eles foram aprovados no último concurso, depois de uma seleção bem rigorosa. A posse foi realizada na sede do tribunal. 28 juízes do trabalho substitutos foram empossados no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em cerimônia realizada no edifício sede do tribunal. Parentes e amigos lotaram o auditório para acompanhar e fazer um registro da solenidade. Formaram a mesa os desembargadores que fazem parte da administração do TRT Minas, a procuradora-geral do Ministério Público do Trabalho em Minas e o vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Segunda colocada no concurso público, a empossanda Mariana Piccoli Lerina leu o termo de compromisso, que foi repetido pelos demais colegas. Prometo exercer o cargo com dignidade. Cumprindo fielmente os deveres e atribuições. Respeitando a Constituição. As leis da República. E o regimento interno. Em seguida, a secretária-geral da Presidência, Sandra Pimentel Mendes, leu o termo de posse. Os novos juízes substitutos assinaram o termo e receberam as carteiras funcionais das mãos da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Leonardo Tibo Barbosa Lima, aprovado em primeiro lugar no concurso, fez um discurso emocionado ao lembrar da trajetória dele e dos colegas até a aprovação. União é a palavra que melhor define esse grupo de amigos. Ela serviu de senha, não só para arquitetar estratégias e trocar material de estudo, mas principalmente para superar os momentos em que a angústia e a incerteza insistiam em tomar assento em nossas mentes e em nossos corações. Ao encerrar a solenidade, a presidente do tribunal parabenizou os novos juízes substitutos e comemorou o aumento do quadro de magistrados do TRT Minas. Para nós é de suma importância, é um motivo de muita alegria receber esses jovens magistrados, porque nós atualmente temos 32 vagas, então são 28 que vão ser completadas. E isso vai ajudar na alocação das varas, para a solução dos processos dos nossos jurisdicionados, e eles agora vão começar o curso da Escola Judicial, depois irão fazer o curso da Inamate em Brasília, e já quanto mais força-trabalho houver no Tribunal de Minas, que já é tão carente de juízes pelo seu movimento processual, então sempre que chegam juízes novos tem que ser muito bem comemorado. Realizar as tarefas do dia a dia não é nada fácil. Um servidor do TRT Minas desenvolveu um projeto que explica passo a passo o que deve ser feito na rotina de trabalho. A iniciativa foi premiada pelo programa Boas Práticas. Quem mostra pra gente como funciona essa ideia é o repórter André Salles. O servidor João Nogueira era recém-chegado ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, quando percebeu que procedimentos simples atrasavam tarefas essenciais para o trabalho na 4ª Vara do Tribunal, em Belo Horizonte. A partir daí, o servidor passou a registrar todos os passos em um tutorial. Quando eu comecei a fazer o cumprimento, eu precisava de trocar informações com os colegas da própria secretaria. E aí essa troca de informações que eu achei importante ter
né, daqueles pequenos passos que a gente dá dentro do sistema e uma forma de expandir isso mais também para aqueles que estavam chegando. Então, assim, eu passei pelo início fazendo o guia prático, né? Foi justamente para poder passar essas minhas informações que eu achava importantes, né, no começo, passar para os colegas que estavam chegando. Com 1 ano e meio de serviços prestados à 4ª Vara, os tutoriais feitos por João Nogueira estão cada vez mais completos. A tabela de prazos é um calendário com os feriados e dias úteis para facilitar o cálculo dos prazos nos processos. O guia prático do cumprimento contém informações complementares para os diversos tipos de documentos. Os cartões circulantes facilitam a identificação de um determinado processo nas gavetas. Já a tabela de controle de pautas de instruções maximiza a utilização do tempo, porque estabelece a marcação das audiências de acordo com o nível de complexidade. O layout da sala foi pensado de forma a facilitar o fluxo de processos dentro da secretaria. A planta em 3D está disponível para as demais secretarias do tribunal. Às vezes você faz um ofício hoje, você vai voltar a fazer aquele ofício só daqui 30 dias. Então, ele tendo registrado ali, você pode se preocupar com outras coisas, né? Então, você vai estar sempre com aquela ferramenta. Precisou, você vai lá e busca a ferramenta e faz, sem dificuldade. Batizado de Fórum de Dicas, o projeto é um dos premiados pelo programa Boas Práticas e tem a aprovação dos colegas de trabalho e da diretora da secretaria. Todas as vezes que a gente precisa fazer algum trabalho que você ainda não tem a rotina da vara como uma forma costumeira de fazer, é só consultar o guia do João que você consegue fazer o cumprimento, fazer o que for necessário naquele processo sem muito problema. Você já segue o que está nas orientações do guia e consegue prosseguir no processo sem parar um outro colega para ficar perguntando, sem parar o trabalho de outra pessoa. Você mesmo se resolve pelo guia. Com a aprovação dos colegas e da chefia, João Nogueira já faz planos para que o Fórum de Dicas possa ser ainda mais útil. Eu imagino que exista idealiza uma rede, né, de servidores que possam compartilhar esses arquivos, né, de forma prática, né, e de fácil acesso, né, para poder trocar essas informações e ter o maior número de documentos e formas de trabalhar, né, mais ágeis, mais fáceis, né? No próximo bloco você confere. Repouso semanal para a maioria dos trabalhadores ocorre no domingo. Mas e quando a empresa não pode parar? As situações inusitadas vividas pelos oficiais de justiça. E no quadro Tradição e Trabalho, o talento de quem cria figurinos para os espetáculos. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Janeiro, mês de férias, em pleno verão, muita gente fica doida para descansar e curtir o final de semana. Mas e quando a empresa não pode parar no sábado e no domingo? Como fica o repouso do trabalhador? Acompanhe a reportagem. A jornalista Ana Clara já perdeu as contas de quantos domingos teve que passar trabalhando na redação do jornal. Isso sem contar os dias seguidos de trabalho. Só que há 2 anos, a empresa se adequou e garantiu um dia de descanso a cada 6 trabalhados. O nosso plantão costuma ser geralmente 2 por 1, né? A gente trabalha geralmente 2 plantões pro final de semana. E é sempre sábado e o domingo. Mas todas as vezes que a gente trabalha o domingo, a gente tem que ganhar uma folga durante a semana. Até pra gente não emendar, né? Não ficar, acumular assim, 20 dias direto, 10 dias direto. Já aconteceu eu trabalhar 19 dias ou até mais. Mas há um tempo atrás, o sindicato dos jornalistas recebeu um monte de queixas, de reclamações, né? De vários jornalistas. E por conta disso, a empresa começou a ficar mais em cima. Então, se você trabalha domingo, obrigatoriamente você tem que folgar na semana que você trabalhou. Segundo a orientação jurisprudencial 410 do Tribunal Superior do Trabalho, o empregado tem que folgar após ter trabalhado 6 dias consecutivos, sob pena de pagamento em dobro. Se constatado esse tipo de situação, ao final do mês, aquele sétimo tem que se apurar o trabalho no 7º dia. Se houve trabalho no 7º dia, a empresa tem que calcular aquele 7º dia para efeito de pagamento em dobro.
Ou seja, a empresa tem que pagar o 7º dia trabalhado em dobro, independentemente de dar uma folga para compensar em outro dia da semana. Para este advogado, o entendimento representa um problema prático para micro e pequenas empresas que funcionam todos os dias. Estas empresas têm adotado uma escala de folgas alternadas, na qual o empregado que folgou em um domingo trabalhe 13 dias seguidos, com a folga seguinte caindo em um sábado. Mas esta prática viola a orientação do TST, mesmo que o trabalhador tenha folgado uma vez em cada semana. O grande problema consiste no revezamento dos dias de descanso. A partir do momento que as empresas, de forma a não prejudicar um ou outro trabalhador, e fazem o rodízio nos dias de descanso, após 7 semanas, o que acontece? O rodízio, aquele que estava recebendo o dia de descanso na segunda-feira, ele vai então ter direito ao dia de descanso lá no domingo, da outra semana, e consequentemente o interstício de tempo entre um dia de descanso e outro fica superior a 7 dias. Apesar desse problema, o entendimento jurisprudencial tem prevalecido e cabe à empresa adequar as escalas. Esse tipo de comércio, esse tipo de atividade, por exemplo, rodoviários, empresas de transporte de passageiros, empresas de comércio que funcionam aos domingos, como restaurantes, supermercados, padarias, clubes, cinemas, tem que fazer uma escala de trabalho de tal forma que não haja trabalho durante 7 dias consecutivos ou 7 dias seguidos haja trabalho. Além da obrigatoriedade de concessão da folga após o 6º dia trabalhado, a lei prevê prazos para que o repouso seja dado aos domingos. O empregado, num período de 4 semanas, tem que ter um domingo, um descanso semanal remunerado coincidindo com o domingo no período máximo de 4 semanas. Uma menina inconsequente, quando eu fui fazer a penhora no local, ela falou que era filha da dona, inventou o nome dela e assumiu o encargo de depositária fiel. Só que aí o juiz estava intimando para ela apresentar o bem dado a penhora. Quando eu fui intimá-la, ela falou que não era ela, aquela pessoa que tinha cujo nome constasse. Na verdade, ela pôs o primeiro nome e pegou os nomes do dono da loja. Ela mudou tudo o nome dela. E quando eu nomeei depositária, ela falou que a identidade dela não estava com ela e me deu tudo. Na verdade, ela me deu o número da identidade dela com o nome falso. E quando eu fui intimá-la, ela pegou os 2 mandados, o meu, a minha via e a dela, e falou assim, essa pessoa aqui não existe. E rasgou os mandados. Naquela hora, assim, eu surpresa com a atitude dela, porque eu não esperava aquilo dela. Liguei, peguei o celular e fui ligar para a polícia na frente dela. Foi um erro que eu cometi, mas era o calor da cena e a surpresa, do fator surpresa, porque nós somos surpreendidos sempre pela surpresa. E se a gente não tiver um bom senso na hora, enfia o pé pelas mãos. Nesse dia, foi isso que eu fiz. Porque eu fui ligar para a polícia, estou lá no telefone com a polícia com a pasta na mão, e ela foi sair, e eu fui tentar parar ela, para ela ficar. E ela me deu um golpe de jiu-jitsu. Ela puxou os meus 2 pés, e eu caí com o peso da pasta, com o celular desmanchou. Eu estava falando com a polícia na hora, e perdi a ligação. E eu sou tão corajosa, que eu saí correndo atrás dela, graças a Deus que eu estava de salto alto e não consegui pegar. Porque se ela me pega, eu ia apanhar de novo. E acabou sendo processada pela Polícia Federal e pagando várias cestas básicas, que eu não soube dizer quanto. Mas o advogado dela depois me procurou pedindo para que eu retirasse a queixa. Só que ela não ofendeu a Andréia, ofendeu
justiça do trabalho. E foi punida com o rigor que merecia para o ato dela. Palco, atores, dançarinos. Quem assiste a um espetáculo não imagina o trabalho que esses profissionais têm para que tudo saia conforme combinado. Nos bastidores, uma turma tem uma função especial: desenvolver e confeccionar as roupas para encantar o público. A profissão de figurinista você confere agora no quadro Tradição e Trabalho. Palco, movimento. Luzes, cenário e bailarinos em perfeita sintonia dão vida ao espetáculo. Mas para chegar a um resultado como esse, é preciso muito trabalho. São horas de ensaio e um grupo de profissionais que vai além dos artistas. As mãos habilidosas são de uma costureira experiente. Mércia confecciona figurinos para teatro e dança. Ela conta que aprendeu a costurar sozinha e começou no ramo por necessidade. Mas em pouco tempo já recebia convites para produzir as roupas de algumas das companhias mais famosas da capital. Hoje ela se destaca no mercado e chega a ter que recusar serviço por falta de tempo. Mércia explica que costurar figurinos é mais difícil do que parece. O trabalho começa no papel, com o esboço dos detalhes da peça. E o figurino para teatro não é só você chegar a cortar e fazer. Você cria. Às vezes o figurinista ele te dá um desenho e você tem que interpretar aquele desenho para poder você costurar. E eu gosto disso. Um dos responsáveis por dar tanto serviço para costureiras como Mércia é Marco Paulo. Ele é figurinista e há quase 30 anos desenvolve roupas para espetáculos. O figurino, ele tem que carregar nele já o conceito do personagem ou da forma que se quer explicitar na cena. Você não vai sempre, por exemplo, fazer um figurino, mas não que ele vai ficar novinho pronto. Você tem algumas vezes ir lá e lixar o figurino, jogar uma tinta, manchar com uma outra coisa, usar uma experiência inusual para criar um clima, né? E isso a gente aprende mesmo na cena, que é a necessidade de que isso apareça na frente da roupa, antes até do que o personagem se mostre totalmente. Muitas vezes a roupa já indica coisas. Apesar de não saber costurar, Marco entende do assunto. É em livros como este que ele faz os rascunhos das peças. Detalhes como cores e até amostras de tecido ficam registrados aqui. Entre os trabalhos mais importantes estão os figurinos para as companhias de dança e teatro do Palácio das Artes. Nós viemos conhecer o Centro Técnico de Produção da Fundação Clóvis Salgado. É aqui que ficam guardados os cenários e figurinos de peças de teatro, ópera e dança. Só nesta sala nós encontramos cerca de 7.000 itens. Quem mantém tudo isso em ordem é a Marcela. Entre as funções da designer de moda está catalogar e organizar as roupas usadas em grandes produções da Fundação Clóvis Salgado. E mesmo com tantas roupas, ela se lembra bem da localização e até da história de cada peça. Esse Viúva Alegre, de 99. Esse figurino, ele é realmente muito especial, sabe? Assim, pegando, assim, relembrando, a gente até altas horas de um dia de produção, pegando assim essas pluminhas que, segundo o figurinista, eram de ave do paraíso,
né, muito delicadas, é uma coisa muito minuciosa. Da personagem Abigail, que foi da nossa ópera Nabucco em 2011. E se olhar para o trabalho pronto já traz alegria aos profissionais dos bastidores, imagine ver o resultado no palco. Muita emoção, muita. É uma coisa sua, sabe? Que você fez, você pôs a mão ali. São experiências muito importantes assim, para a vida de qualquer pessoa, dentro de moda ou não dentro da área de artes, assim, enfim, é muito especial mesmo. Todos esses trabalhos são trabalhos que envolvem a criatividade e o que eu gosto de fazer, né? Então isso é muito bom, né? O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias. Até lá!